Construindo Saberes volta ou segue? Segue. Falando sobre a questão da criminalidade, novamente com os convidados, professor Sandro Meiners, delegado de Polícia Regional aqui da nossa região central do estado, então o professor Leonardo Santiago Sagrilo, que é professor do curso de Direito e também advogado na área penal. Para quem não assistiu o nosso programa anterior, está disponível no nosso canal do YouTube, o Nifra Online, onde se discutiu um pouquinho essa questão da criminalidade, essa questão da responsabilidade da área do direito penal como uma punição à criminalidade, mas que de fato não combate o crime. E a gente vai dar sequência nesse assunto, que ele é bastante complexo. Eu não sei se tu quer começar perguntando, porque eu encerrei o último programa te cortando, né, Kerber? Vamos lá, então eu gostaria de perguntar para o professor Sandro e também delegado regional. Muitas vezes as pessoas vão para as redes sociais ou até nas rodas de conversa falam que o número de policiais é insuficiente para combater a criminalidade. É só esse o problema, professor? Esse é um dos problemas, porque hoje a polícia do Rio Grande do Sul ela tem um contingente menor do que tinha há 30 anos atrás, quando de lá para cá a criminalidade aumentou assustadoramente, exponencialmente. Além da população, né? Além da população. Então os problemas da sociedade aumentaram muito. Então hoje o nosso material humano, né, o nosso efetivo policial, ele é pequeno para a quantidade de crimes que nós temos que investigar, e a Brigada Militar, por exemplo, a quantidade de fatos que ela tem que tentar evitar que aconteçam. A gente sabe que não se consegue evitar que o crime aconteça, tu pode evitar que ele aconteça em um local aqui ou outro acolá, mas ele vai acontecer. O criminoso, quando sai disposto a delinquir, em algum momento ele vai realizar. Não há como prever. Não há como prever. Ele vai realizar esse comportamento, salvo exceções pontuais quando há um crime organizado e a gente faz um acompanhamento e uma investigação prévia e tu sabe exatamente o que vai fazer, onde vai fazer e como vai fazer. Bom, aí tu consegue tomar alguma medida preventiva e que vai interromper a ação criminosa. Mas isso é em raros dos casos. Na maioria dos casos, essa criminalidade do dia a dia, a microcriminalidade, que incomoda muito mais do que a macrocriminalidade, essa criminalidade do crime organizado, ou que vem é o que gera os comentários nas redes sociais. Que lesa os cofres públicos de uma forma assustadora. Se esse dinheiro todo que foi desviado dos cofres públicos fosse investido em saúde, educação e segurança, nós estaríamos vivendo melhor que os países europeus hoje, em termos de segurança pública, com a mais absoluta tranquilidade, se pode dizer isso. Então, precisamos mudar essa questão, né? Precisamos aumentar os efetivos, nós precisamos de uma reforma do Código Penal. Nós temos muitos crimes, o nosso Código Penal é muito grande, ele tem que ser diminuto, tem que ser reduzido, ele tem que se ater exatamente às coisas mais importantes. Tem muitos fatos que são previstos e que ocupam o trabalho das polícias, da Polícia Judiciária, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para tratar no aspecto criminal, mas que poderiam ser resolvidos por outras áreas do direito, por exemplo, direito administrativo, enfim, o próprio direito civil. Nós tínhamos que descriminalizar comportamentos. E mais, precisamos de uma reforma processual penal também. Nós precisamos desburocratizar o processo. O processo penal no Brasil é moroso por demais. E nós estamos num momento agora justamente de uma discussão contundente, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, com relação à possibilidade da execução provisória, né, das penas depois que os tribunais julgaram o caso, ou seja, eu tenho o julgamento de segundo grau, eu já posso executar essa sentença condenatória, essa decisão condenatória, ou tem que aguardar ainda uma manifestação do STJ ou do STF e os embargos no STJ e os embargos no STF, que vão durar mais uma dúzia de anos ainda e vão fazer com que o crime prescreva. Então nós temos que pensar isso. Nós não podemos ter um sistema moroso, burocrático, porque a resposta ao crime está naquela máxima do Beccaria, lá de 1789, 69, enfim. O que não é o tamanho da pena que resolve o problema, é a certeza da punição. Se o criminoso tiver certeza que ele vai sofrer uma reprimenda, por menor que ela seja, ele pensa duas vezes antes de delinquir. Agora, quando ele tem uma expectativa mínima de arcar com as consequências do que ele faz, ele tem uma ideia de impunidade. E existe hoje essa sensação entre os criminosos? Com certeza. Os criminosos sabem que na maioria dos fatos que eles praticam, eles acabam passando ao largo. Hoje, para teres uma ideia, no Rio Grande do Sul, a polícia resolve, em média geral, em torno de 6 a 8% dos crimes patrimoniais. De 6 a 8% apenas tem respostas. A nível Brasil, fica na faixa dos 2%. Então é muito pouco, né? O criminoso sabe que a possibilidade de sofrer consequências é pequena.
E por isso o crime compensa. Vamos fazer uma estatística. 2% de cada 100 crimes que eu pratico, eu vou efetivamente ser punido por 2, eu chegaria a uma conclusão tranquila. O crime compensa, olhando sob esse prisma. Né? Não que isso seja a justificativa do criminoso para delinquir, mas que, obviamente, passa esta ideia para a sociedade, passa. Eu estou curioso para ver o professor Santiago, porque eu tenho certeza que quando o professor Sandro fala dessa questão da segunda instância, ele não deve concordar muito. Eu já conheço a posição do professor Sandro em relação a isso e a gente diverge sem nenhum tipo de problema nesse aspecto. Né? Bem, na verdade, esse julgamento em fevereiro de 2016, que passou a tratar, executar a pena em segunda instância, a partir do meu ponto de vista, foi uma violação muito grave à Constituição Federal. Né? A partir da minha análise, isso não influenciaria efetivamente na questão de pena ou na questão de segurança, né? Porque isso é uma garantia. A gente tem que pensar a segurança pública, a gente tem que pensar numa análise de trazer uma sensação de segurança para a comunidade sem violar garantias. Né? Existe uma determinação constitucional e aí a gente precisa analisar a Constituição como um elemento importantíssimo, uma carta política mais importante da nossa nação. Ela determina que não existe a presunção de inocência até o trânsito em julgado. Né? Não existe outro tipo de interpretação que a gente pode dar para trânsito em julgado que não um recurso até as suas últimas, até a última instância. É claro que, a partir de um ponto de vista imediato, a gente vai achar que todo recurso sobe para o recurso. Eu sei que o professor Santos sabe que não é todo recurso que sobe para o STF, não é todo recurso que sobe para o STJ. Existe um juiz de admissibilidade nos tribunais, Tribunal Regional Federal, no Tribunal de Justiça, que impede muitos recursos de subirem para o STF e STJ. Né? Só que o que a gente vem lutando, e essa tem sido uma bandeira da advocacia, e essa tem sido uma bandeira minha acadêmica, é que o STF, como guardião da Constituição, que está no artigo 102 da Constituição, ele não pode violar um termo constitucional. Se a gente não concorda com essa forma, se a gente não acha que essa é uma questão que precisa ser modificada, não é a partir do Poder Judiciário, ele não pode ele mesmo violar um termo constitucional. E isso, obviamente que essa é uma questão muito mais material, muito mais de Constituição. E em termos práticos, a gente tem qualquer 30%, 20% que a gente tiver de recursos do Supremo Tribunal Federal e no STJ, que exista uma reforma de decisão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, a gente já tem motivo suficiente para esperar um trânsito em julgado. Né? Então, eu defendo garantias, eu defendo presunção de inocência, sei que o professor Sandro também, embora ele tenha uma outra análise, um outro olhar sobre isso. Mas, a partir do meu ponto de vista, essa execução provisória ela não traz uma insegurança pública, né? Ela não traz um sentimento de violência e também, ao mesmo tempo, ela viola garantias. E aí, se a gente começar a violar garantias para os outros hoje, amanhã pode ser uma garantia para nós mesmos. E isso, em um Estado que se diz democrático de direito, um Estado que se pretende democrático como é o nosso, em que pese muito agredida a nossa Constituição, ela ainda existe uma força normativa nela e a gente precisa respeitar enquanto jurista. É importante ressaltar que, além do nosso programa ser democrático, aceitar as opiniões diferentes, são pontos de vista sobre situações diferentes. O professor Sandro fala também nessa questão do papel da polícia em, às vezes, prender um cidadão que está cometendo uma série de delitos, a demora, a resposta para ele ser responsabilizado por isso e, às vezes, voltar a cometer crimes. E o professor Leonardo Santiago em relação ao direito do cidadão se defender e, às vezes, até comprovar a inocência dele em relação a algum fato em última instância. Quando a gente nota também em relação ao comportamento da sociedade, a opinião das pessoas nas redes sociais, que se levanta a bandeira da justiça em relação à criminalidade, mas muitas vezes não é a justiça que se pede. Uma espécie de vingança, talvez seria a colocação mais adequada, embora um pouco pesada, porque a pessoa às vezes não se contenta com o que diz o nosso Código Penal, com o que diz a nossa legislação quanto à punição para aquele crime. Ela não quer saber se o réu é primário, ela não quer saber qual é a circunstância que vai resultar na pena final. Ela quer que aquela pessoa responda por aquilo que ela acha que deveria ser de fato uma resposta para o que ela passou, por alguma situação da família, enfim. Nosso código é de 1940 e... 1940, né? Ele estaria defasado. Inclusive, nas duas situações que vocês colocaram no nosso primeiro programa,
desde a questão da nova forma de criminalidade, novos crimes, mas também dessa questão, professor, que o senhor disseste que só o direito penal não é a solução para o crime, ou seja, há crimes que daqui a pouco a resposta poderia ser outra do que simplesmente a detenção ou a prisão, que poderia ressocializar esse tipo de preso, que a gente já chegou à conclusão no primeiro programa que hoje o sistema prisional brasileiro não ressocializa ninguém, pior, ele torna o preso um profissional do crime. Claro que o Código Penal precisa de uma reforma urgente, né? O Código Penal está totalmente um instituto arcaico comparado com a evolução da sociedade que nós vivemos hoje. Há muito tempo eu digo que nós precisamos de uma reforma, não o projeto de reforma do Código Penal que tramita no Congresso Nacional. Para mim, ele vai trazer muito mais problemas do que soluções. Mas nós precisamos de uma reforma séria, discutida com a OAB, discutida com a polícia, discutida com o judiciário, discutida com o Ministério Público, para todos os operadores que trabalham na seara do crime poder pontuar e verificar aquilo que é relevante, aquilo que é importante para a sociedade. Porque o legislador não tem essa perspectiva, não tem este olhar e nem tem essa qualificação doutrinária e técnica que precisa ter para opinar sobre aquilo que é mais importante ou como dar as melhores respostas, aquilo que o Estado precisa, em que situações o Estado precisa intervir com o direito penal. É isso que nós precisamos analisar. Porque nós estamos perdendo, volto a dizer, nós estamos perdendo tempo combatendo delitos, contravenções penais que não precisavam estar dentro do cenário, né, do direito penal. Eles deviam estar sendo tratados em outros lugares. Então nós precisamos enxugar esse direito penal, tratar sobre aquilo que é relevante e parar com essa política de que aumentando, criando uma qualificadora no crime de homicídio, não vão mais matar um policial, um agente do Estado. Criando lá o feminicídio, nós vamos combater os homicídios contra as mulheres, aumentando a pena do furto abjeato, do furto de semovente domesticável para a produção, nós vamos ter uma resolução. Vamos parar com essa questão, vamos trabalhar diferente, vamos mudar, eu volto a dizer, nós precisamos mudar o Código Penal e mudar o Código de Processo, porque se nós não mudarmos o Código de Processo, a resposta do Estado é muito lenta, é muito morosa. Eu não posso ficar 10 anos esperando para ter uma sentença sobre um fato. Eu não posso ficar 5, 6, 7 anos, principalmente os crimes graves. Nós precisamos de respostas rápidas, céleres, eficientes, que não violem garantias. Eu concordo com o Sr. Leonardo, embora eu não concorde com aquela visão da presunção de inocência, precisamos dar respostas. A sociedade exige respostas, a sociedade necessita de respostas. E a falta de respostas é que é um incentivo forte à criminalidade. E também para a sensação de impunidade. Exatamente. Mas isso é um lado da questão, é um lado da moeda, né? Mas temos um outro lado, nós temos outras questões que precisam ser trazidas à baila também, para tentar mudar esse cenário. Eu vou só retratar assim brevemente, sem citar muitos detalhes. Foi feita uma pesquisa, talvez a maior pesquisa longitudinal de cunho criminológico nos Estados Unidos, que eles em Elmira, em Nova York, estado de Nova York. Eles pegaram e analisaram 400 mulheres gestantes e colocaram elas numa pesquisa. Durante todo o período da gestação, essas gestantes foram acompanhadas, 200 delas foram acompanhadas e 200 não foram acompanhadas. Essas 200 que foram acompanhadas, eles deram o pré-natal e continuaram acompanhando no pós-natal e continuaram acompanhando essas crianças até os 15 anos de idade. Naquelas que não tiveram esse mesmo acompanhamento, nem no pré, nem no pós-natal, eles também ficaram observando a evolução dessas crianças por 15 anos. E olha só o que se concluiu ao final dessa pesquisa, sem dizer números aqui, porque eu de cabeça não vou conseguir pontuar aqui estatisticamente de forma correta. Mas naqueles que foram acompanhados no pré e no pós-natal e que tiveram acompanhamento durante pelo menos até os 2 anos de idade, as mães eram cuidadas no sentido de educação, saúde, cuidados com o filho, aquelas questões básicas. Só pessoas de classe pobre foram colocadas nessa pesquisa. Apenas 6% dos adolescentes praticaram atos infracionais. No outro universo, dos que nunca receberam nenhum tipo de acompanhamento, o número foi superior a 30%. Então isso mostra um pequeno detalhe, que se o Estado intervir socialmente, tu consegue mudar a história das pessoas. Tu consegue tirar essas pessoas da marginalidade e dar oportunidade para elas. Elas vão viver em ambiente mais sadio, mais adequado, vão ter uma família que possa acolher, possa educar, possa orientar, possa estabelecer limites, que é o que nós não temos hoje, né? Então, eu penso no direito penal, penso no processo penal, mas muito antes disso nós precisamos mudar essa questão social. Claro que os políticos não se interessam por isso. Quanto tempo precisa para mudar essa questão?
8 anos, 16 anos, 20 anos, 24 anos. Obviamente que não há nenhum partido que vai conseguir ficar no poder por tanto tempo. O último que tentou dominar o Brasil por muito tempo acabou no que acabou agora, né? Não deu certo, foi fracassado, porque houve aí o interesse de permanência, de manutenção no poder através da corrupção. Nós não podemos, não estou dizendo que todas as pessoas são corruptas, mas estou dizendo que o partido tentou se manter no poder, e os partidos em geral no Brasil fazem isso, né? Tentando se manter no poder através da obtenção de recursos ilícitos, porque é isso que eles precisam para fazer campanhas, ganhar espaço, ganhar eleições. Nós temos que mudar essa questão. Mas aí precisamos de reforma política, tem tanta coisa que precisa nesse Brasil. Se não acontecer tudo, se a gente não parar, né, temos que fazer um brainstorming, né? Vamos parar, vamos conversar e vamos começar de novo. Acho que é essa a questão. Professor Santiago? Só fazer uma colocação em relação a essas questões do Código de Processo Penal. Eu vejo a mesma questão que eu vejo nas questões policiais, porque se for analisar os prazos do Código de Processo Penal, não é isso que torna o processo tão lento, mas é a quantidade de processos, é a quantidade e a falta de investimento para que exista mão de obra e efetivamente juízes, pessoas para trazer decisões para esses processos que, afinal de contas, precisam de uma resposta por parte do Estado. Em relação a essas outras questões, a gente precisa, urgente, como o professor Sandro disse, repensar o Código Penal, o que a gente está empregando a nossa força, efetivamente, de investigação. Veja que um processo, só para o nosso telespectador compreender, ele, antes do processo, já inicia uma investigação lá na fase policial, com inúmeras diligências das polícias. Existem muitas pessoas envolvidas nisso para buscar uma resposta por parte do Estado. Aí vai o indiciamento. Depois de todas aquelas fases no inquérito policial, existe o relatório, vai para o Poder Judiciário, o Ministério Público oferece uma denúncia, inicia um processo. Então, esperar desse processo uma resposta, esperar dessa forma, desse método que a gente inventou lá em 1940 para trazer uma resposta para a sociedade, talvez não seja aí, não tenho esperança que o direito penal possa trazer essa sensação que a comunidade, que a sociedade efetivamente espera. Eu acho que a gente tem que parar de iludir a comunidade, que achando que o direito penal está aqui pronto para terminar com todo tipo de violência e com todo tipo de medo que a gente sente. A gente precisa pensar, e aí o professor foi muito feliz, em ter um projeto para o país, não um projeto para partido, pensando só em 4 ou 8 anos. A gente precisa pensar o que eu espero do país daqui para frente, o que eu espero. Então eu preciso pensar num programa sério que traga efetivamente, e que daqui 10 anos a gente não esteja discutindo os erros de agora, com o mesmo problema do sistema penitenciário, com o mesmo problema no Código de Processo Penal, com o mesmo problema no Código Penal. A gente precisa pensar aí com um projeto para a nação. Eu acho que aí seria muito mais coerente do que efetivamente um projeto para 4 ou 8 anos. Rogério Kerbes, vamos tocar num ponto polêmico. Vamos. Algumas pessoas defendem, e eu queria saber muito a opinião de vocês, porque eu confesso que eu era radicalmente contra no primeiro momento. Mas, como todo ser ignorante, quando a gente não tem conhecimento de causa nem números, a gente sempre tem uma posição sem embasamento, apenas por instinto. Mas a gente começa a ouvir algumas situações de alguns países, aí por isso que eu perguntei aquela hora de exemplos, e hoje em dia eu não tenho uma opinião formada. A verdade é essa. A questão da descriminalização das drogas. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês, porque se fala muito nos riscos que isso poderia acarretar, afetar na saúde do indivíduo que consome, se isso não iria incentivar. Mas a gente sabe que existem algumas drogas lícitas que também trazem um mal muito grande para a questão de saúde, para a questão comportamental, vários outros transtornos para a questão da saúde. O Estado gasta bastante com a questão de pessoas fumantes, pessoas viciadas em álcool. Mas quem defende a descriminalização das drogas fala justamente da questão do tráfico, da questão do crime organizado, que hoje circunda, o dinheiro fácil da criminalidade, que sustenta boa parte da nossa criminalidade. E aí a gente tem exemplos como países na Holanda, onde existe uma espécie de regramento, mas uma liberação, de certa forma, do consumo. Países vizinhos como o Uruguai, que aí sim se assemelha um pouco à nossa realidade, onde há um momento inicial, ainda não se tem muitos levantamentos, porque há pouco tempo foi essa liberação. O que vocês pensam em relação a isso? Se isso poderia ser, de fato, uma solução? Eu sinceramente, não visualizo possível uma solução com descriminalização no atual momento. Primeiro, nós temos que pensar o seguinte,
a política de repressão às drogas, ela não está trazendo efeito positivo. Nós não estamos conseguindo, nós estamos enxugando gelo, né? Nós estamos fazendo sempre as mesmas coisas, prendendo as mesmas pessoas, aprendendo as mesmas drogas, e as drogas continuam chegando porque existe um mercado consumidor que clama pela oferta do produto. Então, nós não vamos combater isso prendendo as pessoas. Mas tem um outro detalhe. Se nós simplesmente descriminalizarmos, copiando modelos, por exemplo, como acontece em alguns países europeus, em que o usuário pode andar, alguns países têm até quantitativo, o sujeito pode ser pego com até 10 gramas de maconha, com até 5 comprimidos de êxtase, com até tantos selos de LSD, com 1 grama de cocaína, enfim, há uma tolerância quantitativamente definida em lei, o que nós não temos aqui. Mas nós não temos nenhum quantitativo definido na nossa legislação, para ser sincero. Bom, o que acontece? Então, nós não podemos copiar um modelo porque a nossa realidade social é muito distinta. O Brasil é um continente. O Brasil tem 8,5 milhões de metros quadrados, enquanto a Europa tem 10,5 milhões de metros quadrados. Nós somos quase a Europa, apenas dentro do território nacional, com uma realidade social precaríssima, com dificuldades e diferenças muito grandes em cada uma das regiões. Nós temos 15 mil quilômetros de fronteira com países que produzem drogas. Claro, podemos excluir alguns, mas Paraguai produz, Colômbia produz, Bolívia produz, enfim. Então, nós temos o Brasil, além de ser produtor, nós somos um corredor imenso de drogas que passam daqui e que se destinam a outros países. Bom, descriminalizar seria a solução? Se nós descriminalizarmos, temos que pensar, quem é que vai produzir a droga que vai poder ser produzida, consumida? Primeiro, vamos ter incentivos fiscais para os produtores, vai ter carga tributária. Porque se vai ter carga tributária, eu vou dar o exemplo, contrabando de cigarro. É um problema que existe, quando eu era criança eu já ouvia falar de contrabando de cigarro, e até hoje existe contrabando de cigarro. E o contrabando de cigarro existe e ele praticamente ocupa 50% do que é consumido no mercado nacional, justamente porque a carga tributária faz com que o cigarro produzido no Paraguai chegue aqui custando menos ou 50% do valor do produto que é produzido em território brasileiro. Então nós temos essa questão da carga tributária. Segunda questão, nós vamos descriminalizar. Supondo que o Supremo, que está analisando o habeas corpus e pode ter uma decisão no sentido de descriminalização, pode vir, né? Estão falando da descriminalização da maconha, já temos ministros que votaram favoravelmente a isso. Nós vamos descriminalizar para o consumidor. E como é que fica a questão do traficante? Ele vai continuar vendendo. Então, o usuário não mais tem consequências, mas o traficante continua tendo a mesma consequência. E aí eu tenho um outro problema. Eu sou policial, me preocupo com a minha atividade, eu prendo o sujeito. Ele está preso lá, ele foi pego com 10, 15, 20 gramas, 10, 30 trouxinhas. E aí ele fica preso, responde todo o processo preso. No final do processo, entende que o comportamento dele é um comportamento de uso, de usuário. Se ele é um comportamento de usuário, o comportamento dele nem seria criminoso, ele ficou preso. Como é que ele vai ser preso? Quer dizer, tu vai criar toda uma problemática para quem opera no sistema. Estou dando mais um exemplo. Vou trazer mais uma questão. Questão saúde pública. Muitas pessoas hoje não consomem drogas porque elas têm medo de comprar droga onde as drogas são comercializadas. Porque normalmente as drogas são comercializadas na periferia. As pessoas têm medo de buscar droga na periferia. No momento em que isso não for mais criminalizado, eu posso ir em qualquer local da cidade comprar drogas. Nós vamos aumentar o número de pessoas que vão ter acesso às drogas. Nós vamos aumentar o número de pessoas que vão ter problemas de saúde. E eu digo que o problema de saúde é grave, porque nós não tratamos hoje as pessoas que têm uma dependência hoje. Se nós aumentarmos o universo de pessoas com dependência, e a maconha não gera dependência. Há muitas pessoas que ficaram com dependência da maconha, e pior, muitas pessoas que começaram com o uso recreativo da maconha e migraram para substâncias entorpecentes mais pesadas, né, e acabaram se envolvendo depois no mundo da criminalidade, acabaram ingressando no mundo do crime, ou traficando para sustentar o vício, ou praticando furtos, ou praticando roubos, uns até matando. Enfim, a violência desmedida, desproporcional, desarrazoada, com um fundo. O fundo é sempre o mesmo, a questão das drogas. Então, nós temos que pensar isso com muita seriedade. Como eu não consigo visualizar hoje uma situação que descriminalizar possa surtir um efeito nem a médio, nem a longo prazo, eu prefiro manter a minha posição de ser contrário a essa questão, a não ser que saia hoje. Não pode ser o projeto do Jean Willis, do deputado que está tramitando no Congresso, que é um fracasso. A não ser nós vamos pensar, nós temos que pensar em tudo.
Né? Outra coisa, não, mas vamos copiar o modelo uruguaio, vamos ter os clubes de produção, vamos permitir que as pessoas produzam o que elas vão consumir em casa, vão consumir um produto de melhor qualidade. Bom, como é que nós vamos controlar isso? Nós não controlamos nada, nós não temos condição de controlar o preso, se está cumprindo a pena no regime aberto, semiaberto. Nós não conseguimos fiscalizar se as farmácias vendem produtos com ou sem o receituário médico. Nós não fiscalizamos se os estabelecimentos comerciais vendem produtos vencidos para os seus consumidores, produtos roubados nas suas prateleiras dos seus estabelecimentos. Nós não fiscalizamos nada e nós vamos fiscalizar as residências das pessoas que produzem maconha para saber se ele está produzindo o número que ele pode produzir. Por exemplo, se nos clubes de maconha eles estão produzindo apenas para o consumo ou estão produzindo para comércio. Quer dizer, eu acho que nessa cultura brasileira, nesse sistema brasileiro, não vai funcionar, minha opinião. Professor Santiago? Bom, eu sou contrário à posição do professor Sandro, eu sou a favor da descriminalização das drogas, né? Sobretudo da maconha, por uma questão muito clara. Assim. A Lei 11.343 de 2006, ela nos vendeu um sonho. A partir do direito penal, nós vamos vencer a guerra contra as drogas. A preocupação que a gente tem com a saúde pública, com as pessoas que estão envolvidas nas drogas, isso é um fato. Né? Tu ser a favor da descriminalização das drogas não é tu ser a favor do uso das drogas. Tu não é tu fazer propaganda para as pessoas usarem. É tu ver que o Estado penal não serve para resolver esse problema. Esse problema não é do direito penal. Enquanto a gente não se der... O que aconteceu? Em 2006, a gente vem de uma ideia de que a partir da guerra contra as drogas, basta ver o artigo 33, tem 18 verbos ali. Todos os tipos, tudo é tráfico para o artigo 33. Tanto que os verbos do artigo 28 estão dentro do 33. Então a gente tem hoje uma lei que ela visa essencialmente punir pessoas que possuem drogas. Aí se elas são traficantes ou não, aí o processo vai dizer. Aí, a partir da análise do delegado, dependendo do juiz, dependendo da Câmara que cair no Tribunal de Justiça, tu vai ter uma resposta. Mas a gente não tem na lei algo que diga isso é tráfico, isso é consumo. Então, o que tem? A gente tem uma lei que quer punir pessoas que têm drogas. Ela precisa estar usando? Não, ela precisa ter drogas. Está levando, tem consigo, está na tua casa, está não sei onde. Ela precisa ter algum envolvimento com essa droga. Sem estabelecer a quantidade. Em 2006, faz 10 anos isso. 11.343 de 2006 é essa lei. Sabe o que aconteceu? Hoje a gente tem um enorme número de pessoas presas por tráfico de drogas. Poucos grandes traficantes estão presos. Por quê? Porque o grande traficante ele não coloca a mão na droga. Ele não é ele que vai lá vender para a pessoa. Essa é a pessoa que está viciada muitas vezes, essa é a pessoa que depende disso para o seu vício. Então o que a gente faz? Eu volto a dizer uma frase que eu falei lá no primeiro programa que a gente gravou. A gente pune muito no Brasil e a gente pune mal no Brasil. A gente está punindo pessoas que estão viciadas, a gente está punindo doente, para ele continuar doente dentro da prisão, fumando seu cigarro de maconha. Aonde a gente quer chegar com uma lei dessas? Que tudo é tráfico. E aí eu preciso responder algumas questões que o professor Sandro colocou e preocupações muito inteligentes do professor Sandro em relação a isso. Obviamente, e preciso deixar claro isso, muito provavelmente na esfera de segurança pública o professor Sandro seja a pessoa que mais entende disso em Santa Maria. Que trabalhou quantos anos na DEFREC, professor? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos na delegacia, que é própria para essas questões de entorpecentes. Como vai ficar a pessoa que é presa por consumo e quando chegar ao final do processo vai dizer, e sim, o juiz vai declarar que isso é consumo. Isso já acontece. Isso já acontece. O professor Santos sabe que isso já acontece muito. Eu lembro de um caso que eu participei, que a pessoa ficou mais de 400 dias preso para o final do processo ela ser absolvida, porque aí chegou-se à conclusão que não era tráfico. Então, essa pessoa ela ficou mais de 1 ano na prisão por um tipo penal que não está ali como pena privativa de liberdade. O artigo 28 não coloca a pena privativa de liberdade como resposta do Estado para isso. Então, eu preciso trazer essa discussão porque o Estado penal não é a resposta para as drogas. Como a gente vai fazer? Isso são questões que a gente precisa fazer, realizar aí debates e comissões de pessoas, como o professor Sandro, que entendem desse tipo de problema, questões processuais, questões que envolvem como se chegar à fiscalização de como será feita essa droga, como será vendida. Isso são questões que a gente precisa discutir, mas a gente vai começar a discutir essas questões quando a gente chegar à conclusão que o Estado penal, o direito penal, o delegado, o juiz, o advogado, o promotor de justiça não vão vencer essa droga que a gente já perdeu.
O que a gente está fazendo é tornando o traficante cada vez mais rico. Porque ele não paga imposto, porque ele tem um trabalho fácil ali de venda de drogas. Não tem como a polícia hoje no Brasil conseguir fazer uma repressão e combater o tráfico com a forma que o tráfico está hoje em dia no Brasil. Então, será que mantendo esse Estado penal lá da Lei 11.343, que vem há muito tempo aí surgindo essa história de guerra às drogas, será que é a partir disso que a gente vai chegar a uma resposta? Eu acredito que descriminalizando, aí sim a gente consiga responder as perguntas do professor. Com pessoas que efetivamente trabalham nisso, que têm experiência nisso, a gente consiga aí trazer uma resposta que a sociedade precisa efetivamente dessa resposta. Felizmente o nosso tempo acabou. Mais uma vez. Mais uma vez. Teríamos 2, 3 programas no mínimo programa aqui, mas acho que esse é o papel da TV Unifra, a TV Universitária, discutir de uma forma aprofundada. Nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto, com certeza. A gente viu que tem vários pontos que a gente poderia trabalhar, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. A gente sabe da agenda apertada de vocês, os compromissos, mas vieram gentilmente gravar conosco esses dois Construindo Saberes. Muitíssimo obrigado, professores. Muito obrigado e estou sempre à disposição da TV Unifra. E é um prazer sempre colaborar com a TV Unifra, né? Colaborar com a comunidade acadêmica e aproveitar esse espaço para dialogar com a comunidade, trazer o que a gente discute na sala de aula, nas nossas atividades profissionais com a população de Santa Maria. Rogério Keber, Voltamos na próxima semana. Com o tema ainda não sabemos. é o que nos cessa. Surpresa para o nosso telespectador. Voltamos na próxima semana. Muitíssimo obrigado pela audiência. Até mais. Até lá.